o versículo de número 12 e 13 com os irmãos. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida, te pedimos e repetimos essa oração, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a transmitir aquilo que o Senhor já tem preparado, pretendido para a vida da igreja nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor fale conosco e fale conforme a sua vontade, ó Pai. Que nesse momento, ó Pai, o pregador seja diminuído e até mesmo esquecido, ó Pai, para que a sua palavra, a sua presença seja evidenciada no nosso meio, Pai, e que a sua palavra seja gravada na nossa mente, porém também no nosso coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema dessa ministração é a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é um tema original, até mesmo porque nós já lemos aqui na palavra de Deus a respeito disso. O livro de Tiago é um livro muito interessante, é um livro que nos ensina a igreja de uma forma diferenciada. Porque o Tiago, ele não foi um apóstolo, no sentido mais amplo da palavra apóstolo. O apóstolo Paulo, um apóstolo por quê? Porque Deus o capacitou a isso, e um homem com uma missão de pregar o evangelho às nações. Ou seja, o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias, ia plantando a igreja, estabelecia em cada igreja os seus pastores, e já ia para a próxima missão. Não, Tiago não era um apóstolo neste sentido. O Tiago era um pastor de uma igreja, e era o pastor da maior igreja na época, que era a igreja de Jerusalém. A igreja que ficava em Jerusalém era, obviamente, a maior igreja daquela época, porque foi ali a descida do Espírito Santo, onde a maior parte das pessoas se converteram, o ministério de Jesus, e tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos, na biografia de Jesus que está aqui contida na palavra de Deus. Então o Tiago, ele tinha essa visão, a visão de um pastor que cuidava e que pastoreava uma igreja local. Então quando ele escreve essa carta, escreve a sua carta, ele tem essa responsabilidade, e até mesmo essa visão e esse entendimento do quê? De tratar a igreja local. Então, na carta de Tiago, nós não encontramos grandes teologias. Você pode ler aí todos os capítulos, todos os versículos, você não vai encontrar o Tiago defendendo uma grande tese teológica. Ao contrário dos outros, até o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, defendeu. A carta aos Romanos é a defesa teológica do ministério apostólico de Paulo. O Tiago não tem essa preocupação. Ele é muito direto. Ele olhava para a igreja e via uma dificuldade, uma deficiência da igreja, e ele colocava: não pode ser desse jeito. Inclusive ele diz assim: olha, vocês conhecem muito a palavra de Deus, mas não adianta só conhecer a palavra de Deus. Tem que ser praticantes da palavra. Quando ele falou a respeito de fé, ele pouco falou de fé, mas ele ensina muito a respeito de fé. Pouco fala de fé, mas ensina muito, porque ele diz assim, a fé de vocês ela é vista, ela é notória, porque vocês falam que têm fé, porém a fé sem obras é... Percebe que o Tiago, ele é muito pastor mesmo, de uma igreja local, cuidando ali da igreja local. E uma das grandes lutas que Tiago enfrentou, e não somente ele, isso foi uma luta de todos os outros apóstolos também, foi com
os religiosos que se converteram. A igreja, gente, primitiva, no sentido de primeira, né, ela foi constituída basicamente do quê? Daqueles religiosos que se converteram. Então, a base da igreja, obviamente, foi esses religiosos. E a grande dificuldade dos apóstolos e do pastor Tiago era exatamente essa, do quê? Né? De não permitir que os religiosos trouxessem novamente para dentro da igreja todo o ritual religioso, porque a gente tem essa tendência. Né? Todos aqueles que se convertem e era muito firme em uma religião, quando se converte, a nossa tendência é o quê? Né? Fazer esses comparativos, ou até mesmo tentar encaixar coisas, né, da nossa antiga religião para a nossa nova fé. Isso é normal. E foi uma grande luta, né, para os pastores da igreja, porque os religiosos não queriam, né, abandonar as velhas práticas. E aí o Tiago, de uma forma muito habilidosa, né, dirigido por Deus, né, ele questiona esses religiosos dentro da igreja. Ele diz assim, olha, né, tudo bem, né, vocês aí, tudo com a lei, né, que esse entendimento teológico das coisas, beleza, legal, mas olha para a vida de vocês. Quando uma pessoa rica chega na igreja, sabe o que vocês fazem? Vocês pegam essa pessoa e colocam no primeiro banco da igreja. Vocês tratam bem. É Tiago questionando a sua própria igreja, os religiosos da sua igreja. Vocês tratam bem. Porém, quando entra uma pessoa humilde, uma pessoa pobre na igreja, vocês mal dão lugar no chão para essa pessoa sentar. E aí o Tiago diz assim, vocês falam muito de lei, de mandamento, de princípio, de lei, mas vocês quebram o principal, que é o amor ao próximo. E se vocês quebram uma regra da lei, ou uma lei da lei, vocês quebraram a lei inteira. Então essa é a crítica do Tiago. E aí ele finaliza essa colocação dizendo exatamente isso. Vocês entendem muito de juízo, muito de lei, e quer implantar isso dentro da igreja, porém vocês não conhecem a misericórdia. E aí ele termina essa colocação com essa frase, nessa citação bíblica que eu acho uma das mais importantes da Bíblia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é misericórdia? Muitos confundem misericórdia com graça. A misericórdia é algo contido dentro da graça, mas nós também não vamos entrar nesse ponto aqui. A misericórdia, gente, é a compaixão que vem do coração. A compaixão é a capacidade que nós temos de sofrer com o outro. Quando você tem compaixão de uma pessoa, sabe o que você está tendo? Você está tendo o sentimento de sofrer junto com aquela pessoa. Então, essa misericórdia é essa compaixão que vem de dentro do coração para com as outras pessoas. Isso é misericórdia. Já o juízo, o que é o juízo? Juízo é uma sentença imparcial. O juízo é uma sentença imparcial. O que é imparcial? Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. O imparcial não depende de nada. É aquela decisão que é tomada. E o Tiago, ele diz assim, olha, a misericórdia, ela não é somente maior do que essa sentença imparcial. A compaixão que vem do coração não é um dedinho, um golinho, um naco maior que o juízo. Ele diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Ele não diz que é maior, não, gente. Ele diz que triunfa, é mais do que acima. Triunfar é mais do que acima. E eu acho isso extremamente importante, sabe por quê? Porque eu acredito que é nessa colocação bíblica que nós mais aprendemos a respeito de unidade e de comunhão.
Um dos motivos e foco do nosso jejum é a unidade e é a comunhão. Todo pastor ama ver a sua igreja em unidade, ama ver a sua igreja em comunhão. Nós ontem lá eu vejo, eu aproveito, eu gosto muito desses eventos, os quais nós não estamos diretamente à frente, porque eu gosto de brincar, eu gosto de participar, eu fico muito, muito tranquilo de ver o nervosismo dos outros, Então os líderes aí ficam nervosos, correm de um lado para o outro, a gente fica ali e tal, mas aí a gente tem um momento de sentir a comunhão, de estar em comunhão, de estar em unidade. Então, quando nós vemos a igreja, gente, assim, sabe, participando junto, conversando, dialogando, isso é bom demais. Essa unidade, sem unidade, gente, nada permanece, nada prevalece. A sua casa, se você não tiver unidade, não tiver comunhão, eu vou dizer para você, é questão de tempo para vocês estarem divididos. A pastora Regina falou ontem lá para os casais a respeito do tempo junto com a família, o tempo de férias e tudo mais. Isso é importante. Sem unidade, sem comunhão, nada dá certo, gente. Nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Uma empresa onde não existe uma unidade nos processos. Está aqui o Wesley, que trabalha muito com isso, Wesley? Se não tiver unidade nos processos, se não tiver o mesmo entendimento, não vai para frente. E eu entendo que dentro da igreja, essa unidade e essa comunhão está diretamente relacionada a isso. Ou seja, do nosso entendimento de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A compaixão que vem do nosso coração, ela é infinitamente maior do que essa sentença imparcial. É tão importante a misericórdia que o próprio Tiago ele diz aí que aquele que não tem misericórdia no seu juízo também não vai ser tratado com misericórdia. Olha que coisa forte, gente. Todos nós estaremos diante de um juízo divino. Todos nós, sem exceção de ninguém. E o que o Tiago está dizendo para aqueles religiosos daquela época, porque aqui não tem ninguém religioso, não tem nenhum legalista aqui. Se tiver, vai ser tratado e curado agora com essa palavra. Mas o que o Tiago está dizendo aqui, e é uma realidade, ele não está só assustando a igreja, não. Ele não está dando só ele está falando uma verdade divina. Ele diz que o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, o Tiago, ele desperta no povo uma verdade extremamente importante. E ele deixa claro que misericórdia, que compaixão do coração, sofrer junto, compreender as pessoas, ter misericórdia com os outros, não é algo opcional dentro de uma igreja. Não é opcional dentro de um lar. Nós, como cristãos, nós não podemos ter a misericórdia como um acessório do carro. Você vai comprar um carro, aí o vendedor pergunta, roda de liga leve ou roda de ferro? Importa, os dois seu carro vai andar, não é? É um acessório, não é? O que mais pede lá? Hoje vidro elétrico, direção hidráulica, essas coisas é comum, mas na minha época era luxo, era acessório. Alarme, sobe o vidro sozinho, isso são acessórios. Se o carro não tiver isso, vai continuar sendo um carro, vai funcionar, você vai andar, talvez com um pouquinho menos de conforto. Misericórdia não é acessório, não é acessório do crente. Esse crente aí vem com 2.0 de misericórdia, Aquele lá vem 2.0 turbo de misericórdia.
Não é isso, né? O Tiago desperta para uma verdade. E qual é essa verdade? Que a misericórdia é um dever de todo cristão. Essa compaixão de coração é um dever de todo cristão. Meu irmão, se você não tiver compaixão de coração, misericórdia, sabe o que vai acontecer? A sua vida sobre a face dessa terra vai ser uma vida muito difícil, muito complicada. Eu não estou te amaldiçoando, da mesma forma que o Tiago não estava amaldiçoando a sua igreja, o seu próprio povo. Ele estava alertando. Sem misericórdia, se a misericórdia não triunfar sobre o juízo, vai ser difícil a convivência, vai ser difícil pai conviver com filho, filho com o pai, patrão com funcionário, pastor com ovelha, discipulador com discípulo, e assim vai. Então é um dever a misericórdia. E sabe que é algo interessante? Que Deus, Ele não divide com a gente o seu juízo. Sabia disso? Deus não divide o juízo. Inclusive tem até um versículo que a gente gosta muito de citar, mas tem dificuldade de colocar em prática, que nós não podemos nos colocar como juiz do seu irmão. A gente cita, mas é difícil de não praticar isso, né? Deus não reparte o seu juízo. Teve uma mãe de dois apóstolos, discípulos de Jesus, que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando o seu reino se estabelecer aqui, nessa terra, você coloca um filho para reinar à direita e meu outro filho para reinar à sua esquerda. Vocês lembram dessa história? Está na Bíblia. E aí Jesus olhou aqui e falou: não está entendendo o que é esse reino. Não está compreendendo. Porque a gente entende isso também, gente, muitas vezes. Achando que Jesus ia estar sentado no trono, né, o João de um lado, o Tiago do outro, e Jesus ia julgar as pessoas, né, e aí ia julgar um ali e falar assim: e aí, João, o que você acha disso aí? Esse aí está feio, hein? Esse está muito pecador demais. O que você acha? O que você acha disso? Vamos fazer um... Não existe repartição, divisão, compartilhamento. O juízo é de Deus, é divino. E eu digo mais, o que a gente precisa saber de juízo de Deus, nós já sabemos e está contido dentro da palavra de Deus. Deus não reparte o seu juízo, porém Deus compartilha da sua misericórdia. Olha que coisa interessante, gente. Isso que me motivou de falar com a igreja a respeito disso. O juízo que Deus não compartilha, que é absoluto, é imparcial e é dele, nós queremos. Mas a misericórdia e a compaixão para com o outro, que é aquilo que Deus compartilha com a gente tem a dificuldade de viver. Percebe que nós somos meio contrários, meio na contramão das coisas. Ou seja, aquilo que Deus diz, isso é meu. Você não vai se colocar como juiz aqui. Esse juízo pertence a mim. Porém, a misericórdia eu vou compartilhar com todos vocês. E não é compartilhar com gotinha, é o quanto você quiser. O quanto você quiser. A intensidade que você quiser. O juízo é absoluto e é divino, porém a misericórdia de Deus, ela é compartilhada. O quanto você quer ser misericordioso. Não existe teto para isso. Ah, Deus, eu já cumpri a minha carga de misericórdia na minha vida cristã, e a partir de hoje eu já aposento, né, a minha vida de misericórdia. Não tem tamanho, não tem teto, não tem limite para que a gente seja misericordioso. Então a gente tem que compreender isso. E outra coisa também, uma coisa não conversa com a outra. Eu digo que na lei não há espaço para misericórdia, gente. Na lei não há espaço para a misericórdia. As duas coisas, embora pareça ser próxima uma da outra, e de certa forma é próxima uma da outra, mas na lei não existe essa misericórdia que a gente às vezes tenta implantar. Confundimos a nossa ansiedade de juízo, de julgamento, com uma falsa misericórdia que a gente quer ter
ou implantar sobre a vida das pessoas. E a gente tem que tomar cuidado. Mas eu quero também dizer algo. Sabia que é mais fácil o juízo do que a misericórdia? Você sabia disso? Que é mais fácil nós entrarmos no caminho do juízo do que no caminho da misericórdia. Sabe por quê? Porque entre o juízo e a misericórdia, o que nos dá mais segurança é o juízo. Você sabia disso? Embora nós queremos, cada um aqui quer ter realmente misericórdia, o caminho do juízo é um caminho mais seguro, gente. Mais seguro. O caminho da misericórdia tem as suas inseguranças. Quem já assistiu aqueles filmes épicos, né, dos gladiadores? Né, aqueles filmes, né, tem lá, luta e luta, né, aí o cara vence, aí segura a cabeça do outro com a espada. Só eu assisto essas coisas? Todo mundo só assiste filme bíblico aqui, né? Ah, tá certo, né? Aí luta, né? Aí o imperador faz o quê? Faz assim, não faz? Aí fica todo o povo quieto. Aí o cara tá com a cabeça do peãozinho, com a espada aqui, né? E olhando para o imperador, né? Quando ele faz assim, o que acontece? Misericórdia, não é? Não mata não. Só dá uma surra. Não mata não. Mas quando ele faz assim, morre. Você percebe que a misericórdia é dessa forma, gente. Eu quero dizer para vocês algo. Nós fazemos isso todo dia. Todo dia. Nós temos a possibilidade de estender as nossas mãos e fazer assim ou assim. Todo dia. No seu relacionamento com a sua mulher e mulher com o marido, você tem a mesma possibilidade de estender as suas mãos e fazer assim ou assim. Percebe que a misericórdia ela é insegura? Ela é insegura. A lei, gente, é tranquila. Existe uma segurança tão boa na lei, tão tranquila. Sabe por quê? Porque a lei já está toda registrada. Já está tudo certinho na lei. Na lei você olha para a pessoa e você fala assim, esse fez o quê? Pecado catalogado, número 1333. Foi esse? Ok, 10 chibatadas. Acabou. Você percebe que a lei, por estar tudo escrito, a gente apela para a lei, porque a lei é segura. A lei é cara crachá. Se você fez isso, você paga dessa forma. Se você fez aquilo, você paga dessa outra forma. Por isso o juízo é tão atrativo, embora a gente saiba que nós devemos ser homens e mulheres de misericórdia. Sabe por que o juízo é algo tranquilo para a gente? Porque o juízo nos livra da responsabilidade. Sabia que o juízo, a lei, a sentença imparcial nos livra da responsabilidade? Muitas pessoas vêm se aconselhar e vêm pelo caminho do juízo. Porque diz assim, pastor, aconteceu aquilo. Mas a pessoa já sabe. Já sabe que aquilo que a pessoa fez, pelo juízo, vai dar aquele resultado. Não é? Está lá. Já sabe. É cara crachá. Mas a misericórdia não. Sabe por quê? Porque a misericórdia nos gera uma liberdade. Mas é uma liberdade com responsabilidade. Lembra? É uma liberdade. Você tem liberdade de decidir. Mas a misericórdia gera na gente, sabe o quê? A responsabilidade de como nós vamos decidir. Então, se nós formos pesar numa balança a nível humano, entendam, o juízo, a sentença imparcial, da compaixão que vem do coração, humanamente, nós vamos sempre querer escolher, sabe o quê? O juízo, porque o juízo é fácil, o juízo já está escrito, a lei já está escrita, já está tudo carimbado lá, é só a gente ler a cartilha. Porém, esse juízo não pertence a gente, pertence a Deus, é a misericórdia que a gente tem que buscar. Agora vocês perguntam assim, mas Du, como que eu vou decidir olhando para Jesus?
É só a gente olhar para Jesus. João, capítulo de número 8, versículo de número 32, um versículo tão conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que nós chegamos agora diante de uma situação como essa, onde a nossa alma, a nossa cabeça, o nosso lado humano, nos empurra para o juízo, e nós entendemos que nós precisamos de misericórdia? Como que a gente resolve isso? Olhando para Jesus. Se nós olharmos para Jesus e procurarmos agir como Jesus, nós vamos não anular a lei, porque Jesus não anulou a lei, mas nós vamos entrar no caminho da misericórdia. Vocês lembram Jesus com a mulher adúltera? Vocês lembram dessa passagem? A atitude de Jesus para com a mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério, e o que a lei diz? O que o juízo diz? Leva para a praça e apedreja, taca a pedra. Percebe que o juízo é muito fácil? Seguro, não é? Não está escrito, Luizão? Leva para a praça, pegou em adultério, confirmou, tem 2 testemunhas, tem testemunha, está tudo legalzinho. Leva para a praça e taca a pedra. Não tem erro, já está ali. E quando foram fazer isso, quem que estava nesse lugar? Jesus. E Jesus estava de boa, escrevendo alguma coisa que a gente não sabe, né? Inclusive o pastor Valdir diz isso, né? É a pergunta que ele quer fazer para Jesus: o que você estava escrevendo? E estava ali rabiscando no chão. E aí perguntam para Jesus. Na verdade, nem é uma pergunta, é uma afirmação. Ela foi pega em adultério, e a lei que leva ao juízo diz o quê? Pedreja. E você, o que você fala? E aí Jesus dá um dos maiores exemplos a respeito do quê? Da misericórdia triunfando sobre o juízo. Ele diz assim: quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. O que a Bíblia diz? Que todos começaram, um a deixar as pedras caírem no chão, deixaram as suas pedras e foram embora. Olha que coisa. Mas Jesus, ele fala para a mulher que foi pega em adultério. Ele diz assim: eu não vou, se eles não te acusarem, eu também não vou te acusar, porque o juízo pertence ao Pai. Porém, o que ele diz? Vai e não peques mais. Vocês entendem que a misericórdia não passa pano nos nossos erros? Olha, eu estou cheio da gíria, hein? Hein? Você percebe isso? Que a misericórdia não encobre os nossos erros. Pelo contrário, a misericórdia de Deus nos constrange diante dos nossos erros. Você imaginou aquela mulher saindo ali, tudo bem, envergonhada, aquela situação toda. A misericórdia a tirou daquela situação. A misericórdia não encobre os nossos erros, mas nos constrange diante dos nossos erros, nos fazendo o quê? Pessoas melhores. Mas não é só aqui na mulher adulta. Lembra do bom samaritano, da parábola que Jesus conta? Vocês lembram? Que o homem foi assaltado no meio do caminho, espancado, deixado à beira de morte, aí passa um, passa outro, ninguém dá bola para ele, aí quem para é o samaritano. Olha que coisa interessante. O único que pela lei, pelo juízo, pela confusão que existia entre samaritanos e judeus, tinha a legalidade de passar reto, é o que para. Para, ajuda, coloca um homem no seu cavalo, na sua montaria, não sei se era cavalo, mas era mais ou menos por esse lado, deixa no lugar, fala: cuida, está aqui o dinheiro, se faltar eu passo aqui e acerto. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele poderia ter dito assim: lá, há muito e muito tempo atrás, lá naquele momento em que as tribos ocuparam o espaço que o nosso Deus nos deu, e nós ficamos daquele lado, e vocês ficaram deste.
Lembra daquela guerra? Aquela guerra nos deu o direito de um abandonar o outro. Ele faz totalmente ao contrário. A história que Jesus nos mostra o contrário. Que apesar de existir, é tudo o mesmo povo, gente. Guerra civil, separação dentro do mesmo povo. Jesus ensina que a misericórdia, ela não é maior que o juízo. Ela triunfa sobre o juízo. Lembra dos 10 leprosos? Quantos leprosos Jesus curou? Os 10, não foi? Mas vocês lembram um pouco da história? Um pouco do contexto bíblico? O leproso não era só um problema físico. Aquele problema físico dessa doença era refletido num conceito, num contexto espiritual também. Mas a lei dizia o quê? A lei dizia que você não pode viver no meio do povo. Não é? Muito simples. Percebe que esse julgamento imparcial é muito fácil. Olha aí, onde diz a respeito de leproso? Está aqui, ó, artigo 10. Artigo 10, de leproso tem que ficar fora da cidade, não pode ter contato com ninguém, está amaldiçoado, vai ficar abandonado. E estavam lá os 10 leprosos. Jesus vai até eles e cura os 10 leprosos. Você entende que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo? Quer ver um outro texto que eu acho muito interessante da Bíblia? Era a mulher que andava por 18 anos encurvada. 18 anos, né? Eu sempre confundo, é 18 anos. Se eu não confundir de novo, né? Ela andava encurvada. E a Bíblia nos diz que ela andava encurvada, sabe por quê? Por causa de um demônio. Capeta, é demônio, está escrito lá na Bíblia. Depois você vai lá e procura. Ela andava encurvada, inclusive eu até brinco lá em casa, quando eu pego alguém sentado torto na cadeira, eu faço essa menção. Está torto na cadeira, está encurvado. Lembra daquela passagem bíblica? Que é o capeta que encurva as pessoas. Você apruma rapidinho. Você está encurvado na cadeira, estou brincando, gente. Ela andava encurvada, porque um espírito maligno, né, fazia com que ela andasse daquela forma. E Jesus cura, e a cura num sábado. O que a lei dizia? O que o juiz dizia? Não faça nada no sábado. E Jesus a cura. Você quer ver uma outra cura que eu acho interessante também no dia de sábado? Quando Jesus ele foi comer na casa de uma pessoa muito importante. Era um banquete. E nesse banquete tinha um homem que ele sofria de uma doença. E era uma doença muito exposta. Porque ele retinha líquido. E uma pessoa que retém líquido, ela incha. Ele era uma pessoa muito inchada. E ele estava no banquete, mas assim, bem tranquilinho, bem escondidinho. Talvez com umas roupinhas para cobrir aquilo lá, mas inchado. Imagina você num banquete com uma doença desse tipo, uma situação importante, né? Você tem aquela festa para ir e 3 dias antes nasce aquela espinha, né? Você é padrinho de casamento, né? Aí 2 dias antes, o cabeleireiro erra o seu corte, né? Nasce aquela espinha, você cai no banheiro e rala a testa, né? Você vai, não vai? Mas você vai sem brilho, você vai desgostoso, mas você vai. E ele estava lá de boa, todo inchado, a situação. E o que Jesus faz? Aponta para ele. Aí me lembrou do homem da mão biarrada, né, que o pastor conta aí no momento da sua conversão. Aponta e cura. E que dia que era? Sabadão. Era o sábado. O que a lei dizia? Não faça isso. E sabe o que Jesus disse? Ele não disse que o juiz, a lei não é importante. Ele disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o Velho Testamento? Vamos falar do Velho Testamento. Você lembra de José? Lembra de José? Sim ou não? Lembra de José. Muito bem. José foi aquele que foi o quê? Vendido pelos seus irmãos
e foi parar lá no Egito. Conhece essa história? Vocês conhecem essa história? Na verdade, a ideia era matar. Mas o Simeão, que era o filho mais velho, falou assim, não mata não, vamos só vender. E ele foi vendido, e ele prosperou onde? Lá no Egito. Depois do faraó era o José. Aí acontece uma fome lá na terra do seu pai, do Jacó. Uma grande fome. Não tem alternativa, porque só tem o Egito com comida por causa da sabedoria que Deus deu a José. E os irmãos descem para buscar o quê? Comida, rango, para encher a pança, porque ia morrer de fome. E o José os reconhece, porém eles não reconhecem José. E agora José, ele está com o juízo e a misericórdia na mão. Ele está com o juízo e a misericórdia na mão. O que você faria quando você tem a oportunidade de estender as mãos? Fazer assim ou fazer assim? O José, humanamente, queria o quê? O juízo. Fizeram isso, eu vou fazer também. Bater na minha cara, eu não vou oferecer a outra não, eu vou cobrir de pancada. O José tinha a oportunidade. E dentro dessa oportunidade, a alma de José queria sim fazer a justiça no sentido do juízo imparcial. Mas isso pertence a Deus. E uma das cenas mais lindas que a Bíblia nos relata é quando José se faz, né, permite que os seus irmãos o reconheçam. Quando ele fala, eu sou José. Eu sou José. Vocês lembram de mim? E a Bíblia nos diz que os irmãos, todos ali se juntam e choram por causa daquela situação. A situação não deixou de existir. A coisa errada não deixou de existir. Mas sabe, a misericórdia, ela sempre vai triunfar sobre o juízo. Sabe por que nos falta unidade e comunhão muitas vezes? Nas casas, na igreja, no nosso discipulado. Sabe por que nos falta unidade e comunhão? Porque nós ainda não compreendemos que a misericórdia é infinitamente maior do que o nosso juízo. E esse juízo, eu estou falando do juízo humano, porque eu também falo da nossa misericórdia. Estou falando do juízo divino, nem da misericórdia divina. A misericórdia que Deus compartilha com a gente e da nossa capacidade de julgar o outro. E eu poderia falar aqui de tantos outros assuntos relacionados diretamente com Jesus ou com outros personagens da Bíblia, onde nós vemos a misericórdia triunfando sobre o juízo. Porém, eu encerro dizendo, sabe por que nos falta unidade e comunhão dentro da nossa casa? Sabe por que falta, às vezes, unidade, por mais próxima que a nossa igreja seja? Nós somos uma igreja de muita comunhão, de muita unidade, graças a Deus por isso. E seremos ainda muito mais. Amém? Muito mais. Mas sabe por que nos falta, às vezes, essa unidade? Nos falta esta comunhão, porque nos sobra juízo. Nos sobra juízo. Nos sobra legalidade. Não que nós devemos concordar com erros e com pecados. Mas eu creio que a cura para isso se chama misericórdia. E a misericórdia, ela é infinitamente maior do que a nossa capacidade de julgar. Qual é o posicionamento que você quer ter? Quer sentar num trono e ser juiz? Ou quer se levantar dele e caminhar o caminho da compaixão do coração? Saber olhar para uma pessoa e mesmo diante do erro dela, perdoar, ter compaixão. Tem um livro muito interessante, um livro muito bonito, do Victor Hugo, que é um clássico da literatura mundial, né, chama Os Miseráveis. Inclusive tem peça de teatro, tem um monte de coisa. É muito interessante, gente, é muito interessante o livro, porque conta a história de um homem que ficou preso por 19 anos, maltratado numa prisão muito difícil de se viver, de se sobreviver. E ele foi preso porque ele estava roubando um pão. Quem rouba, o que o juízo diz? Tem que ser
preso. Não é? E ele roubou esse pão, porque os sobrinhos estavam morrendo de fome. Literalmente morrendo de fome. Ele fica preso por 19 anos. E quando ele sai dessa prisão, ele sai com o seu coração cheio de ódio. Cheio de ódio. Porque o juízo muitas vezes produz isso. Não estou dizendo que a gente não deva pagar pelas nossas falhas. Vocês são maduros para entender o que eu estou falando. E ele sai cheio de ódio, querendo fazer o mal. E ele vai roubar a igreja. Ele rouba a igreja. Leva as coisas da igreja. E sabe o que acontece? Ele é pego de novo. Ele é pego de novo. E para quem rouba um pão e fica 19 anos, para quem rouba a igreja? Coisas de prata da igreja e tudo mais e tal. E aí quando o trazem na frente do sacerdote, o sacerdote olha para ele e diz assim: você esqueceu de levar isso aqui, ó. Eu não te dei só isso. Você esqueceu de levar isso, isso, isso. E fala para os policiais: não, eu ofereci isso para ele poder recomeçar a vida dele. Misericórdia. E a Bíblia, e o livro nos diz que depois disso, ele vendeu isso, vendeu esses artigos de prata, e ele usou o dinheiro para fazer o bem para as pessoas. Para fazer, a vida dele, depois disso, foi dedicada a fazer o bem. Um livro muito, muito interessante. Longo, mas interessante. Você percebe que a misericórdia não é só um entendimento dentro da área eclesiástica. A misericórdia é algo gravado dentro do DNA de cada ser humano. Porque Deus nos fez desse jeito. Deus não nos fez pessoas legalistas. Deus nos fez pessoas cheias de graça e cheias de misericórdia. Quanto mais graça e mais misericórdia nós tivermos para conosco e para com as pessoas desse mundo. Sabe o que nós precisamos aqui no nosso Brasil? Da graça e da misericórdia de Deus sendo evidenciada através da nossa vida. É isso que muda. É isso que nos muda. É isso que transforma uma igreja. Quando nós aprendemos a olhar com os olhos da compaixão vinda de dentro do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Eu sei que muitas coisas foram ditas, eu também entendo que nós não conseguimos represar tudo na nossa mente. Porém, eu sei que algo Deus permitiu que entrasse no seu coração, na sua vida nessa manhã. O juízo, ele é divino, ele pertence a Deus. A misericórdia é compartilhada conosco. O quanto você tem vivido essa misericórdia, de olhar para os outros com compaixão, da mulher olhar para o marido, mesmo diante das falhas, não é concordar com as falhas, mas é olhar com os olhos da compaixão. Quantas vezes o marido ao olhar para a esposa, mesmo não compreendendo às vezes algumas atitudes, de olhar com os olhos de compaixão, de misericórdia. Quanto você tem agido dessa forma? Quantas pessoas não arrumam confusão dentro das suas empresas para serem mandadas embora para processar? Às vezes um pequeno empresário que está tentando empreender, dar emprego. Essas coisas têm que ser pensadas. Qual é o nosso nível de cristianismo? Quantas vezes, ao invés de você agir de misericórdia, levantando a sua mão no sentido de positivo, você abaixou a sua mão dizendo assim: pode fazer o juízo, condena.
Nós não toleramos o pecado e nem concordamos com ele. Nós entendemos que nós devemos ser melhores, sermos melhores todos os dias. Um dia de cada vez devemos ser melhores. E nós seremos sim, não pela força dos nossos julgamentos, mas seremos melhores pela intensidade de misericórdia praticada no nosso dia a dia. Peça isso a Deus. Peça: Senhor, eu quero ser uma pessoa que entende isso. Eu quero que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu tenho dificuldade. Se você tem dificuldade, diga: eu tenho dificuldade. Eu sou uma pessoa legalista, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade. Seja sincero com Deus. Porém, você tem a oportunidade de ter nessa manhã derramado sobre a sua vida uma capacitação divina para que a misericórdia também triunfe sobre o juízo na sua vida.